A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões, e trazemos aqui, irmãos, assunto da nossa fé genuína. Hoje vamos dar continuidade sobre o ensino das Escrituras Sagradas, o estilo da vida cristã, os níveis de crescimento espiritual. Então, nós vamos ler na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, do capítulo 3, do verso 1 até o verso 17. Vamos examinar aqui. Diz assim: portanto, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai-vos, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: prostituição, impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também, em outro tempo, andaste quando vivieis nela. Mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, não há judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações. Sedes agradecidos. Palavra de Cristo, habite em vós abundantemente. Toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmo, cântico, hinos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Então, amados irmãos, no vídeo passado falamos só da introdução do estilo de vida cristã. Hoje nós vamos falar do nível de crescimento espiritual. É um assunto muito solene, muito glorioso,
E nós vamos aprender aqui hoje como crescemos espiritualmente, como desenvolvemos, né, esse crescimento espiritual. Né? Este crescimento espiritual é um crescimento progressivo, de dia após dia. Então, irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, do verso 17, fala assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Atos, capítulo 3, do verso 19, fala: arrependei-vos, para que seja apagado vossos pecados, e venha os tempos da restauração. Só é possível ter crescimento espiritual quando nos regeneramos, como nos transformamos. E quais são as características de uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu, de uma pessoa que verdadeiramente foi transformada? Aqui nós temos o tripé do arrependimento. Primeiro, a transformação, ela acontece numa mudança de mente, né? Acontece no sentir e acontece no agir. Então aqui temos a tríade do arrependimento. É uma mudança no pensar, é uma mudança no sentir e é uma mudança no agir. Então aí são uma característica que a pessoa se arrependeu e se converteu a Cristo. Então a primeira base, o primeiro pilar desse crescimento espiritual está na transformação. Se a pessoa foi transformada, então ela apresenta essas três características, né? Uma mudança no pensar, uma mudança no sentir e uma mudança no agir. E o apóstolo Paulo, aqui, ele fala aqui, ó: portanto, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então aqui nós vemos a prioridade. Naquilo que a sua vida está focada, é ali que está a sua prioridade. Buscai as coisas que são de cima, né? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, quando a pessoa nasce de Deus, nasce pela palavra, nasce pelo Espírito, então o foco da sua vida vai estar em buscar as coisas que são de cima. E como buscamos, irmão, as coisas que são de cima? Através do conhecimento de Deus, através da oração, através da palavra, né? Que o conhecimento de Deus, ele descortina a parte espiritual na nossa vida.
para nós buscar e para nós desenvolver a nossa vida cristã. Porque quando nascemos de cima, nascemos de Deus. Então, todos aqueles que nascem de Deus, opera nele uma prioridade de buscar as coisas do céu. Como está lá escrito em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai as coisas, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, aqui, a primeira base, primeiro pilar do conhecimento espiritual é se a pessoa se arrependeu e se apresenta na vida dele essas três características. Houve uma mudança no pensar, houve uma mudança no sentir e houve uma mudança no agir. Agora, quando, irmão, nós vamos lá para o verso 5, o verso 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estás morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando você nasce de novo, quando você está dentro dessa base, que você foi transformado, então você pensa nas coisas que são de cima. Por quê? Porque você já está morto para o pecado. O pecado já não tem mais poder de te dominar, de fazer as coisas que você fazia. Você está morto e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também nós não vamos nos manifestar com Ele em glória. Aí fala assim, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Essa expressão mortificai é fazer morrer. É fazer morrer. Lançai fora, todo, aquele sentimento pecaminoso, quer dizer, fazer morrer. Não deixar ele operar mais em você, porque você está morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Guardam do seco, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivieis nela. Quer dizer, se andar aqui é um relacionamento. Quando estávamos no velho homem, irmão, nós andávamos, nós nos relacionávamos. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem. E vestiste do novo, que se renova, entenda bem, pelo conhecimento daquele que vos criou. Então, veja bem que esse crescimento, irmão, ele está inteiramente ligado ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de Cristo. Porque o conhecimento de Deus, pela palavra, que descortina como nós devemos crescer espiritualmente. Quer dizer, vestir
Mortificar é lançar fora. Agora, se vestir é tomar posse do Evangelho, né? Tomar posse do Evangelho e viver uma vida de nascido de novo. Agora vamos o segundo pilar. O segundo pilar está no verso 12. Agora vai falar. Revesti-vos como eleito de Deus, santo, amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, irmão, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Aqui, irmão, foi colocado os entranhas, porque os tradutores, quando traduziram, eles tinham uma ideia daquilo que é interior como entranhas. As entranhas, elas são as tripas, os rins, mas a expressão mais correta seria do coração. Né? Inclusive no original, quando você lê, lá nas traduções está o amor, né, às tripas. O amor às tripas. Porque entranha fala de tripa, não fala do coração. Mas aqui, quando se fala entranhável, irmão, é uma expressão de uma planta que foi plantada, que tem raiz. Muitas das vezes, irmão, aqui fala de uma parte orgânica. Esse segundo pilar, o primeiro é quando você transforma. O segundo, aqui está a propriedade do Evangelho. Aqui está a vida do Evangelho. Muitas das vezes, nas lutas, na guerra no meio da igreja, entre irmãos, muitas das vezes ficamos magoados, ficamos sentidos, ficamos feridos, mas não conseguimos odiá-lo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, né? O Evangelho de Cristo, ele está dentro de nós, ele está entranhado. É algo que está enraizado. É algo que foi plantado no nosso interior. Que muitas das vezes, nas guerras, na discórdia, ficamos sentidos, ficamos feridos, mas não conseguimos odiá-lo. Por quê? Porque tem algo orgânico, tem algo entranhado dentro de nós. E aí veja bem, o que diz o 12? Revesti-vos como eleitos de Deus, eleito. Aqui está falando dos salvos, da vida dos salvos, como os eleitos de Deus, santos e amados, né? Santos e amados, de entranhas de misericórdia. Quer dizer, essas coisas estão entranhadas dentro. Porque o primeiro pilar, a pessoa foi transformada. Aqui, no segundo, vai dando a continuidade, né, da obra progressiva. Começou no arrependimento, começou na transformação, agora já está na base, já está no Evangelho, já está no conteúdo do Evangelho. Aí ele já começa a entranhar dentro, já começa, irmão, crescer, já começa a ter uma raiz que não consegue mais arrancar de dentro. Às vezes, ficamos sentidos com o irmão, mas não conseguimos odiá-lo, porque tem algo orgânico aqui, tem algo, irmão, tem algo
que não é mais superficial. Tem algo que não é fachada. Tem algo que não está por fora. É algo interior. Por quê? Porque foi desenvolvendo esse crescimento espiritual. E veja o que diz aqui, ó. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, como Cristo vos perdoou, assim também fazei da mesma forma. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para que também fosse chamado, domine um corpo. E domine e seja agradecido. A paz de Deus. Se a obra está entranhada aqui, e se nós perdoando uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Porque antes da cruz, o Senhor falava assim, perdoai, né, as vossas ofensas, como vossos devedores. Agora, depois da cruz, perdoai uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Então, quer dizer assim, e a paz, agora, a paz vai dominar. A paz vai reinar. Por quê, irmão? Porque a desavença em Cristo, irmão, ela foi perdoada. Então, o apóstolo começa a dizer que a paz de Deus domine entre vós. E que haja aí o vínculo, o amor, a caridade, que é o vínculo da perfeição. E a palavra de Cristo habita entre vós abundantemente. Por quê, irmão? Porque está tendo um crescimento espiritual. Está tendo uma obra progressiva. Então, essa obra progressiva nos leva a fazer que a palavra de Deus habite no coração abundantemente, com cânticos espirituais, com salmo, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Agora vamos para o outro pilar, que está em Efésios, no capítulo 3, do verso 14 ao 17. E depois vamos ler Efésios do 4 ao 13. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao 17. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé do vosso coração, a fim de, estando arraigados da amor, poderdes compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, aqui nós encontramos o outro pilar do conhecimento espiritual, que é uma vida de plenitude. Aqui fala, estando, entendeu? Lá em Colossenses, capítulo 3, do verso 12, fala como o eleito de Deus, santo e amados, enraigados de misericórdia. Aqui dá uma continuidade. Aqui fala arraigado, né? A fim de estando arraigados e fundados em amor. Aqui, irmão, esse outro pilar nos leva a uma vida de plenitude. Aí veja
qual é a plenitude? Poderes compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, né, deste amor. Aí você sai desse segundo pilar e você vai para o terceiro. E aí você vai para uma esfera, né, de uma vida de plenitude. Então ele usa aqui duas técnicas, uma de um agricultor e outra de um arquiteto, né? Usa de um agricultor, de uma planta que tem raiz, e usa a técnica também de um agricultor, de um engenheiro, de um arquiteto que edifica uma casa, que cava os seus alicerces, coloca ali pedra, ferro e levanta aquele prédio, aquela casa, em cima de uma base, em cima de uma estrutura. Aí ele falou assim, enraigados e fundados em amor, poderes compreender com todos os santos qual seja a altura, a profundidade e a largura do amor de Deus que excede todo entendimento. Aqui, irmão, já sai da esfera da compreensão humana, dos níveis humanos. Já entra na esfera de uma vida de plenitude para com Deus. Agora, quando nós lemos Efésios, capítulo 4, do verso 13, para nós encerrar aqui, aí vejamos como é que diz lá. Efésios, capítulo 4, do verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida completa da estatura de Cristo. Estatura de Cristo, para que não sejamos mais como menino inconstante levado por todo o vento de doutrina, engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, irmão, esse crescimento espiritual, chegarmos ao conhecimento do Filho de Deus, a medida completa de Cristo, para quê? Ele fala, para nós não sermos enganados e sermos levados por todo o vento de doutrina, de um lado para o outro. Então, esse crescimento espiritual, o que ele traz, irmão? Ele traz amadurecimento espiritual, ele traz discernimento espiritual. Aí, esse conhecimento, esse crescimento espiritual, ele dá para você uma base. Para quê? Para você se livrar dos ventos das doutrinas, daquelas doutrinas que passam no meio do povo, que não tem, que são doutrinas falsas, enganadoras, mentirosas. Então, o conhecimento, esse crescimento espiritual, te leva a uma maturidade de você discernir o que é falso, o que é verdadeiro, o que vem de Cristo e o que não vem de Cristo. Aí ele fala assim, ó, antes seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo daquele que é cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas e ligadura, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Então, irmão, esse crescimento espiritual, aonde que você cresce? Você cresce seguindo a verdade.
Você cresce na cabeça que é Cristo. Então, aí esse crescimento espiritual te leva a uma maturidade. Aí ele fala assim, o corpo bem ajustado e ligado pelo aumento, pelas juntas e ligadura, vai crescendo para o aumento do corpo em amor. E o pilar final é a perfeição. Então, irmãos, estamos trazendo aqui esse ensino para ensinar você a andar sozinho, sem depender de ninguém. Você dependendo unicamente da palavra, dos ensinos da doutrina apostólica. Isso daqui é doutrina apostólica. Isso daqui é para você desenvolver o crescimento espiritual e passar esse crescimento para outros irmãos. Entendeu, irmão? Para quê? Para te levar à naturalidade. Você ser um crente maduro, ter uma fé sólida, ter uma fé firme. São essas coisas que te mantêm de pé, que te mantêm intacto, que te mantêm incontaminado, que te mantém irrepreensível, santo, dentro desse crescimento. Esse crescimento, ele vai desembocar na glorificação do nosso corpo, onde seremos transformados para ser igual ao corpo do Senhor. Como diz aqui, ó, irmão, epístola do apóstolo João, para nós encerrar aqui, ó, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Irmão, comparta os nossos vídeos, comunique com seus irmãos em Cristo, passe para eles esses diamantes preciosos que Deus nos deu por graça e misericórdia para passar para os irmãos. Fique com Deus, que tenha um dia abençoado. Se sentir alegria, dê um like aí para nós, ative as notificações, faça seus comentários, deixe aí sua opinião, vamos interagir um com o outro. Próximo vídeo, né? Vamos falar da vida orgânica do corpo de Cristo, que é a igreja. Fique com Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações.